Tem uma notícia aí no mundo que está estarrecendo o próprio mundo e o Brasil sequer toca no assunto. Nenhuma das televisões está mostrando isso, que foram esses últimos ataques da Rússia contra a Ucrânia, tá certo? Em 120, 130 lugares diferentes ao mesmo tempo, e morreu um número interessante de ucranianos, 2.345, 2, 3, 4, 5. Em um único dia morreram essa quantidade imensa de militares ucranianos. Quer dizer, eram militares convocados assim às pressas, quer dizer, todos idosos ao redor dos 50 anos. Quer dizer, quantos exércitos a Ucrânia não já perdeu? É a pergunta que o mundo também faz na mesma matéria. Então vamos comentar esse assunto aí, porque é um absurdo o que Zelensky está fazendo com o próprio país, com a própria população, só para satisfazer o vira-lata dos americanos. Ele é um palhaço presidente e um presidente palhaço ao mesmo tempo, com todo respeito aos palhaços, porque os palhaços estão aí para levar alegria. Ele leva sofrimento, dor e morte. Então ele está levando seu próprio povo ao extermínio, tá certo? E o pior, não tem guerra da Ucrânia contra a Rússia. A guerra acabou há 2 anos. Por que é que Zelensky continua exterminando a própria população? Tá certo? Os ucranianos querem saber quando é que ele vai aparecer na linha da frente. Na linha de frente, no fronte, como é chamado. É um fronte de gelo e lama, onde as pessoas vivem poucas horas depois que chegam lá. Tá certo? Então, a Rússia já ganhou essa guerra de Zelensky faz muito tempo e ele não entrega os pontos dele. Ele entrega a vida dos ucranianos. O ucraniano, depois dessa guerra, como é que Zelensky pensa em reconstruir a Ucrânia se não tem mais a população adulta jovem, nem o adolescente com mais idade? Tá certo? Todos foram exterminados, não pela Rússia, pela responsabilidade de Zelensky. Tá certo? Então, essa é minha opinião? Não. É a notícia que está no mundo já com essa avaliação. Eu estou só repetindo aqui porque a Globo e a Bandida não vão repetir. Tá certo? Então, o mundo está expressando isso em várias mídias, em vários periódicos. Cadê alguma notícia sobre isso no Brasil? É feito a Argentina se acabando, eles não mostram nada, né? Israel massacrando os palestinos, eles não mostram nada. Que às vezes bota tudo para dentro do tapete, bota coisa pesada em cima para ninguém ver. Então só hoje a Rússia eliminou 2.345 soldados em um dia, certo? Em mais de 130 locais diferentes, tá certo? Então a gente quer saber, os ucranianos também, quantos exércitos Zelensky tem. Eu não sei quantos já foram eliminados pela Rússia, mas agora está sendo um exército de anciões, tá certo? Quer dizer, uma desumanidade, tá certo? Então, a Rússia agora está bombardeando em vários locais ao mesmo tempo. Qualquer objeto militar, qualquer coisa, um tanque andando, tudo eles bombardeiam, certo? Zelensky agora está partindo para a chamada guerra de guerrilha, tentando usar alguma arma suja. Então, guerra de guerrilha, na prática, é ato terrorista. Então, nem a Globo, nem a Bandida está mostrando, tá certo? E Zelensky já disse, mesmo sem guerra, ele vai continuar a luta, tá certo? Só para satisfazer os americanos, matando a própria população ucraniana, tá certo? Até quando vai acontecer isso, dele botar farda em pessoas idosas e dizerem que são soldados e mandar para a linha de frente para ser dizimado? Quer dizer, uma guerra que já acabou há 2 anos, tá certo? Então, a Rússia só faz um cerco, que nem aqueles filmes antigos, cercando o castelo. Então a Ucrânia está cercada. Cada vez o cerco aperta mais e fica mais selvagem, e cada vez Zelensky se incomoda menos. Ele quer continuar servindo o patrão. Até porque ele sabe, se a coisa esquentar muito, ele vai entrar no aviãozinho e vai ver confortavelmente ou nos Estados Unidos ou onde ele quiser. Tá certo, gente? É uma tristeza o que está acontecendo na Ucrânia com o povo ucraniano. Então, Zelensky e Milei, o que é que esses caras governam?
Me digam aí vocês, tá certo? Então, não trouxe nenhuma novidade, estou só comentando as notícias que dominam o noticiário internacional, que está sendo relapsada pela imprensa brasileira, certo? Bom, o Pablo Marçal, aqui na eleição de São Paulo, ele se acha herdeiro de Bolsonaro e agora ele se acha herdeiro da palhaçada de Silvio Santos. Eles se dizem empreendedores. Como é que Silvio Santos enricou? Todo mundo já sabe, né? O que é um empreendedor? É uma pessoa que tira dinheiro de pobres e miseráveis para si mesmo. Como é que Silvio fazia isso? Fazia isso com o baú da felicidade, que era o baú da infelicidade, e o portal da esperança, que era o da desesperança. Só se viu durante meio século para assaltar e massacrar a população pobre desse nosso país. Mas o que Pablo Marçal herdou de Bolsonaro foi a loucura, a heresia do Bolsonaro para ir atrás de voto, e de Silvio Santos ele está herdando justamente isso aí, porque ninguém vota mais com consciência, vota por empatia, antipatia ou vota por ódio. Tá certo, gente? É como ele se comporta. E Pablo Marçal, com essa história das pirâmides, ele gosta muito de ser o faraó. O que é um faraó? Uma pessoa que cria uma pirâmide, que logo, logo vai quebrar, só que quando ela quebrar daqui a 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, ele já tirou muito mais do que investiu. Aí ele usa essa linguagem de piramideiro para transferir isso para tentar algum tipo de empatia, simpatia, e onde ele não consegue com empatia e simpatia contra os adversários, ele provoca o ódio. A mesma tática de Bolsonaro, tá certo? Então, Lula hoje inaugurou aquele complexo de Charlau, lá em São Leopoldo, e o governador ficou insatisfeito por causa da época que ele inaugurou, em época assim, pré-eleitoral, tá certo? E vamos terminar com essa balela de que o trabalho dignifica o homem. Trabalho não dignifica ninguém. O que dignifica o homem é o salário, certo? São os direitos trabalhistas, os direitos sociais. Aí dignifica o homem e dignifica sua família, certo? Se vocês lembrarem que os escravos, né, trabalhavam que só a peste, os Uber, que são os escravos da modernidade, o Uber Eater, tá certo? Os trabalhadores uberizados são literalmente escravos e também os trabalhadores da plataforma são extremamente desrespeitados. É só ver essa plataforma que saiu do Brasil agora, que não deu nenhuma satisfação a nenhum dos credores, quer dizer, tinham empresários aumentando suas empresas para prestar mais serviço a uma plataforma que foi-se embora e tratou todos os colaboradores efetivamente como escravos. Deu uma banana para tudinho e foi-se embora. Então, trabalhar em plataforma, trabalhar uberizado e uberite, trabalhar como escravo, no trabalho escravo, nas carvoarias, nada disso leva dignidade ao cidadão. O que leva dignidade ao cidadão é direito trabalhista, direito social e salário. Se você está numa plataforma, no Uber, no Uber Eats, em qualquer lugar, se você não tem salário, direito trabalhista e direito social, na prática você é um escravo da modernidade.